E hoje eu quero falar sobre vendo o invisível. Vendo o invisível. A verdade é que, à medida que nós crescemos, espiritualmente falando, conseguimos ver o impossível. De outra forma, não tem como. Por isso eu quero te convidar comigo a analisar o texto que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, vamos ler a partir do 23. Hebreus 11, a partir de 23, e nós vamos até o 29. Embora a nossa meditação neste pressuposto estará simplesmente no verso 27. Mas vamos lá, a partir do 23, para nós entendermos o contexto. Diz assim a palavra do Eterno Senhor. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar, ou ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Deus, obrigado pela tua palavra, fale conosco, ilumina-nos a compreensão e aplica em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, algumas coisas me chamam a atenção nesse texto, e é fantástico, muitas coisas na verdade. Repara o versículo 23. Diz que Moisés foi guardado porque os pais perceberam que ele não era uma criança comum, um menino comum. Que visão apurada os pais de Moisés tinham a despeito de Moisés. Nós precisamos ter esta visão sobre os nossos filhos. Eles não são comuns, porque é a herança do Senhor para nós. Nós precisamos, sim, a despeito de tantas influências outras, que este mundo possa estar vivendo, nós não podemos temer elas, mas pelo contrário, guardá-los de tal forma que eles aprendam a considerar, quando forem já adultos, que mais vale ser maltratado por causa do Senhor e do seu reino do que desfrutar temporariamente do que o mundo pode oferecer. Até porque, escreva isso no seu coração, o mundo é temporário, as coisas que ele dá não duram para sempre. Ainda que durasse, você e eu não duramos. Então, não tem porquê viver a vida simplesmente cansado com as coisas desta vida, porque não durarão para sempre, muito menos nós. Então, repara algo bastante importante que eu quero considerar aqui. O 27, ele diz, pela fé, Moisés, o povo, ele fez com que o povo atravessasse, sendo um instrumento de Deus, saísse do Egito.
Sabia que o rei não ia deixar isso de ânimo leve, mas ele não temeu a ira. Repara, é pela fé. Ele perseverou, porque via aquilo que é invisível. Irmãos, alguém escreveu: Moisés viu o invisível, escolheu o que era imperceptível e fez o impossível. Que coisa fantástica! Moisés viu o invisível, escolheu o imperceptível e, consequentemente, realizou o impossível. Visão. Visão é tudo. Hoje em dia, meus amados irmãos, existem muitos notáveis instrumentos científicos que permitem os cientistas adentrarem ao mundo microscópio. Permitem hoje os cientistas verem e contemplarem o espaço sideral, por exemplo. Permitem os cientistas adentrarem no corpo humano, ver as suas células, órgãos, aflições. Sabe, sem o dom da visão, seria qualquer coisa de impossível que essas amplitudes fossem hoje por nós aqui enumeradas. Eu me lembro, irmãos, o dia que eu fui fazer um tal de... Meu Deus do céu, acabei de esquecer o nome do exame agora. Eu acho que é endoscopia. É esse que mete você na câmera e... Meu Deus do céu, que negócio meio esquisito. Eu falei, meu Deus do céu, os homens estão vendo dentro ali, rapaz. Olha só, a tecnologia, a evolução, os instrumentos estão permitindo já os homens verem lá dentro. Eu só sei que quando eu entrei naquele hospital fantástico, eu vi a câmerazinha, eu falei, o quê? Vai botar isso aqui? Não quero não. Aí ele falou, vai, toma um negócio aqui, me deu um negocinho. Eu tomei, chega, irmão, essa apaguei. Quando eu acordei, já estava no quarto. Eu falei, eu gosto desse negócio que eu apago. E quando eu volto, já está tudo feito. Muito bem, muito bem. Para, o tempo tem permitido isso. Visão. Por isso nós precisamos cuidar da nossa visão. Sabe, que um estudo muito recente aponta que no Brasil estima-se existir qualquer coisa como 16,8 milhões de pessoas diabéticas. Qualquer coisa como 7% da população. E sabe que destes números, 41% dos diabéticos, eles temem perder a visão. Eu que não quero fazer parte desses 40, né? Por isso eu louvo a Deus pela evolução da medicina, juntamente com uma boa alimentação e associada com exercício físico. Irmãos, eu estava muito apavorado com o exercício físico, mas agora, olha, o negócio está fluindo. E eu também louvo a Deus pela vida dos oftalmologistas, que o Senhor concede graça e sabedoria para, de alguma forma, cuidar da nossa visão ocular e nos ajudar a compreender e nos orientar como nós devemos evitar complicações dos nossos olhos, porque Deus nos fez para ver. Só que, infelizmente, tem muita gente que não está vendo, e eu nem falo fisicamente. Então nós precisamos ter cuidado da nossa visão. Escreva isso no seu coração. O tempo possui seus contratempos. O que eu quero dizer? Todos nós haveremos de envelhecer e precisamos cuidar para que no contratempo do tempo que estaremos vivendo, nós não
vivamos, como diz o Provérbios, ou Eclesiastes, sem prazer. Sem prazer. Mas existe um outro tipo de visão, muito importante, mas muito importante mesmo, e que de igual modo precisa ser cultivado, protegido, guardado. Eu falo da visão espiritual. Moisés, ele teve esta visão, tanto assim que ele teve esta visão, que ele foi capaz de ver o invisível. Olha o que o verso diz no 27, ele, pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, perseverou, porque via aquele que é invisível. E sabe, mais importante, meu irmão, é que o privilégio de ver o invisível não ficou circunscrito a Moisés e aos grandes homens de Deus. Deus está pronto e disposto para ofertar esta visão a todos aqueles que nele creem. Olha só o que Jesus diz a Nicodemos, João 3,3. Quando você nasce de novo, os seus olhos espirituais se abrem para contemplar as maravilhas do Reino de Deus. Que coisa fantástica, irmãos! Quando nós cremos, quando nós nascemos de novo, quando nós somos novas criaturas, meu irmão, nós começamos a ver o invisível. Porque o Reino de Deus, diz a palavra, que não é comida nem bebida, ou seja, não é palpável, não é visível, simplesmente por nós. Quando nós nascemos de novo, então o que nós aprendemos aqui é que, à medida que nós crescemos, porque Paulo diz que se nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos, as coisas velhas ficaram para trás, as que tudo se fez novo, ou seja, a partir desse tudo que se fez novo, nós precisamos agora desenvolver a nossa caminhada, crescermos com o Senhor. E à medida que nós crescemos, nós haveremos de conseguir ver o invisível. Nós haveremos de regozijar-nos com a beleza e a generosidade do reino de Deus. Isto só é facultado àqueles que creem, que nasceram de novo. Nessa expectativa, nessa experiência de ver o invisível, eu quero destacar aqui 4 estágios que envolvem a nossa visão, ou na verdade, ver o invisível a partir de um homem tão pecador como nós. Primeiro, o estágio é o estágio da cegueira. Por que o estágio da cegueira? Porque nenhum incrédulo pode ver as coisas de Deus. Nenhum incrédulo, ou seja, todos incrédulos estão cegos. Ainda que eles possam reivindicar uma visão científica, apurada, desenvolvida, continuam sendo cegos. E só veem a partir da sua cegueira. Consequentemente, jamais poderão ver o invisível. Reparam que João, no capítulo 1, versículo 6 a 9, ele escreve sobre a cegueira do homem. Ele diz assim: surgiu um homem enviado por Deus chamado João. João falando de João. João, nesse pressuposto, o Batista. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. O que nós podemos concluir muito rápido: o homem só está na luz se a luz que ilumina foi Jesus. Por isso que nenhum descrente, nenhum incrédulo, ele consegue ver e discernir as coisas de Deus. Por isso que Paulo diz que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Sabe, quando Jesus veio a este mundo, as pessoas estavam simplesmente
envolvida numa grande escuridão. E eles eram incapazes de enxergar a luz. Tanto incapazes eram eles, que eles não conseguiram enxergar Jesus como Filho de Deus, o Salvador do mundo. A Bíblia diz que eles o rejeitaram. O rejeitaram por quê? Porque eles eram cegos. O Senhor Deus envia João Batista com uma missão. Era para chamar a atenção dos homens para a verdadeira luz. Era preparar os homens ao encontro desta verdadeira luz, Jesus, esta luz que transforma a vida do homem. Consequentemente, o homem em Cristo, o homem que é iluminado pela luz de Jesus, ele é transformado. A sua vida é uma autêntica transformação, porque a luz de Jesus em nós tem poder para nos transformar. Por isso não tem como nós dizermos estar na luz e continuar do mesmo jeito todo o tempo ou muito tempo. Porque Jesus diz, olha só algo bastante importante, Jesus diz, eu sou a luz do mundo, João 8,12. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que fantástico! Jesus está dizendo assim, olha, se você me segue, não há treva em você. Consequentemente, as suas ideias são ideias da luz. Consequentemente, as suas escolhas são escolhas da luz. Consequentemente, os seus relacionamentos são relacionamentos da luz. Por quê? Porque não tem trevas em nós. As únicas pessoas, irmãos, que precisam, na verdade, que são informadas sobre a luz que brilha, são as pessoas cegas. A pessoa cega não sabe definir ou discernir a luz. E por isso Jesus vai dizer assim, olha, o João escrevendo acerca de João Batista, ele diz, olha, ele veio testemunhar da luz. Se ele veio testemunhar da luz, é porque todos os homens estavam numa tremenda escuridão, não estavam vendo. Por isso, meu irmão, nós vemos com muita clareza todos os encontros de Jesus, a maior parte deles nos evangelhos de João, nós vemos Jesus falando com pessoas cegas, pessoas que não entendiam as coisas do reino de Deus. E qualquer semelhança com o nosso tempo não é mera coincidência. Sabe por quê? Porque os homens de hoje também, igual aos homens daquele tempo, querem seguir Jesus por conveniência. Simplesmente por conveniência. Ou seja, eles querem servir a Jesus por eles mesmos, não por Jesus. Não servem Jesus arrependendo do seu pecado, vivendo uma vida santa, em busca da justiça constante. Não, eles seguem a Jesus por sua própria conveniência. Repara, Jesus no capítulo 2 de João, ele falava sobre a sua vida, ele falava sobre a forma com que ele haveria de ser testemunho, mas o povo entendeu errado. O povo achou que ele estava falando do templo de Jerusalém. Ele estava falando do templo mas o povo entendeu errado. No capítulo 3, Jesus fala com Nicodemos que ele precisava nascer do novo. Nicodemos também estava tão cego que ele não percebeu o que Jesus estava falando e ele achou que o nascer de novo seria fisicamente. E ele faz Jesus, como eu, um homem já velho, posso entrar de novo no ventre da minha mãe? No capítulo 4, Jesus fala com uma mulher samaritana sobre a água da vida e ela não entende nada. Ela entendeu que ele estava falando sobre a água física e não água espiritual. No capítulo 6 de João, Jesus fala aos judeus, a multidão dos judeus, sobre o compromisso de viver uma vida de autonegação, de viver, de assumir o corpo e o sangue de Jesus. E eles estavam achando que o negócio era um negócio sério, fisicamente.
Eles até acharam que Jesus era canibal. Não! Olha só, tanta gente entendendo errado. E mais triste é que o povo, Jesus falava sobre a libertação espiritual do povo. E o povo estava entendendo que Jesus viria libertá-los militarmente, politicamente. O povo não estava entendendo nada. Sabe, qualquer semelhança com esse tempo nosso, meu irmão, é problema. É o mesmo problema. Nós queremos Jesus simplesmente por aquilo que Ele pode nos dar aqui nessa terra. É isso que as pessoas querem hoje. E se nós pregamos contra essas coisas, ou na verdade, se nós pregamos em priorizar Jesus na sua vida, a sua face e não simplesmente a sua mão, nós não temos muito ibope. Porque as pessoas querem isso mesmo. Só querem as mãos de Jesus. E são arrastados por aqueles falsos mestres que pregam que Jesus só oferece a sua mão. Sabe, meu irmão, se os pecadores procurarem Jesus verdadeiramente, buscarem a salvação da parte de Cristo verdadeiramente, o Espírito Santo de Deus lhes concederá a consciência de compreender a necessidade do arrependimento, abrindo seu coração para Cristo, e eles poderão sim receber o perdão e a salvação. Porque João escreve, 1 João 9, se confessarmos nosso pecado, Jesus ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Mas agora nós temos duas grandes oposições a esta grande verdade. Primeiro, os fariseus. Segundo, Satanás. Porque os fariseus não ficaram naquele tempo, no nosso tempo também tem. Muitos daqueles que se opõem à verdade do Senhor. Muitos daqueles que de forma muito rasa entendem a Bíblia e consequentemente ensina de forma rasa e errada as pessoas a vida cristã, no que ela depende. Jesus chamou os fariseus de guias cegos. Que eles eram guias cegos. Irmãos, hoje você se ouve certos pregadores, você vê quanto guias cegos nós temos nos nossos tempos também. Principalmente quando é uma teologia da internet, é uma teologia de televisão. Ou como nós vemos guias cegos. Mas sobre Satanás, ele também nos mandou tomar cautela, porque ele é o príncipe das trevas. E todo adepto das trevas não quer vir à luz, porque a luz expõe as suas obras. Por isso mesmo Paulo diz que o inimigo, Satanás, ele cega entendimento dos descrentes. Isto para que eles não experimentem de uma contrição, de um arrependimento e de uma vida com Cristo que muda totalmente a sua existência. Porque, irmão, Cristo é luz. Cristo, e somente Ele é a luz que torna o caminho a Deus visível e possível. Sem Cristo e este crucificado, nós não teremos iluminação do caminho e possibilidades do caminho. Por isso nós precisamos em todo o tempo testemunhar aos perdidos, pecadores, o que Deus tem feito na nossa vida, por nós, através de nós e apesar de nós. Por isso nós precisamos compartilhar das Escrituras, orar por eles. Só assim eles terão a oportunidade de conhecer a Jesus e poderem ter possibilidade da salvação. Porque Paulo diz: como eles ouvirão se ninguém fala? Por isso eu e você precisamos falar, porque eles estão cegos. E estando cegos, eles não conseguirão ver caminho do Senhor. Estando cegos, eles não conseguirão chegar a Cristo.
Quantas vezes você já teve em conversação com alguém e você fala, meu Deus do céu, essa pessoa tão esclarecida e toma um caminho desse? É porque a luz da consciência dela não é suficiente para salvá-la. Ela precisa muito mais do que a luz da sua razão. Ela precisa de Jesus, meu irmão. É só Jesus, quando nos liberta, é que nós somos de vera libertos. João vai dizer, 8,36, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Primeiro estágio, o homem está cego, não consegue ver o caminho de Deus. Por isso, é impossível ele ver o impossível. E nós temos uma responsabilidade. Como João Batista, nós também temos a responsabilidade de testemunhar sobre a luz, de maneira que eles consigam ver o caminho para Deus. Segundo estágio, a visão. A visão, ela vem quando você, cristão, firme em Jesus, consegue ver a verdade. Só quando você e eu crermos de vera em Jesus Cristo é que nós conseguiremos ver a verdade. E algo bastante importante, esta verdade, ela precisa orientar a nossa vida o tempo todo o tempo. Repara o que Paulo escreve aqui a Timóteo. Paulo escreve a Timóteo dizendo assim, portanto, você, meu filho, fortifique-se. Uau! Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que de mim ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outro. Irmãos, repara o segredo do Evangelho. Nós não podemos ser fim daquilo que nós ouvimos e que nos libertou. Repara, Paulo fala algo bastante importante para Timóteo. Olha só, Timóteo, você se fortifique. Crer em Jesus pressupõe nós nos fortificamos todos os dias da sua graça, por meio da sua palavra. Fortifica, mas agora ele continua dizendo, olha, fortificar nas palavras que você me ouviu. Testemunhar na presença de muitas testemunhas. Muitas testemunhas. Por isso nós não podemos ter medo de testemunhar. Quando estiver muitas testemunhas. Ali é que é o momento exponencial. Paulo diz algo bastante importante. Agora que você já se fortificou na palavra, agora você vai confiar, você vai passar esta mesma palavra aos homens, para que eles também passem. Olha só que fantástico. Nós não somos, meu irmão, armazenamento da palavra. Não, nós somos o instrumento para que essa palavra em nós alcance os outros. Por isso nós precisamos pregar. Sabe, alguém escreveu algo muito importante, lindo, que a Bíblia, ela é um meio definitivo que Deus escolheu para se revelar. A Bíblia é o meio definitivo que Deus escolheu para se revelar. E é através dela que nós podemos, de forma genuína, conhecer a Cristo Jesus. Ou seja, não tem outra coisa nós fazermos, irmãos. Se nós quisermos para que os outros conheçam a Cristo, a saída é testemunhar da palavra de Deus. É pregar. Sabe, eu conheci um jovem que nasceu num lar cristão.
Foi criado dentro da igreja, frequentando a escola bíblica dominical. Era envolvido na igreja, tocando, cantando, batizado. Porém, não havia ainda experimentado o verdadeiro nascer de novo. Será então que houve falha dos seus discipuladores? Houve falha dos seus pastores? Houve falha dos seus familiares? Não. Não houve falhas. Sabe por quê? Porque eles oraram por ele. Eles pregaram a ele. E a palavra diz que quando ela é pregada, ela não volta vazia. Ela não volta sem antes cumprir o propósito pelo qual o Senhor já designou. Sabe, é que esse jovem, simplesmente longe dos seus professores, dos seus pastores, dos seus familiares, dos seus amigos, surgiu agora o verdadeiro fruto de todo o ensinamento, de todo o discipulado, de toda a oração. Quando o ambiente parecia impróprio, foi ali que começou a florescer. Em um tempo de aparente deserto, o Espírito Santo de Deus tocou-lhe a vida, abriu-lhe os olhos e o coração. Ele passou a crer nas promessas de Deus. E sua vida foi radicalmente transformada. Ele passou a ver. Ele começou a enxergar. Mas repara que a visão veio por crer em Cristo radicalmente. Porque quando nós cremos em Cristo, os nossos olhos se abrem. Primeiro, os nossos olhos se abrem acerca de nós mesmos. Quando nós cremos em Cristo, nós começamos a ver que a salvação não é mérito nosso. Nós começamos a ver que não basta ser filho de crente. Nós começamos a ver que não basta nós termos muito conhecimento intelectual em torno daquilo que achamos ser a palavra de Deus. Quando nós cremos em Cristo, nós temos a consciência de onde nós viemos e para onde nós estamos indo e de que forma nós estamos andando e qual é a necessidade de nós nos ajustarmos. Mas quando nós cremos em Cristo também abre os nossos olhos para a pessoa de Jesus. Não só a nosso respeito, mas a respeito de Jesus. Porque, meu irmão, quando nós estamos com os nossos olhos fixos em Jesus, quando nós começamos a conhecer Jesus, nós vemos que este mundo não pode ser prioridade nossa. Repara o que Paulo vai escrever em Colossenses 3:1. Ele diz: mantenham os olhos fixos na realidade do Altíssimo. Início do texto ele diz: já que vocês foram ressuscitados com Cristo, mantenham os olhos de vocês fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita do Pai. Repara, quando nós cremos em Cristo, nós começamos a saber, os nossos olhos abrem acerca de Cristo, e o nosso coração, tendencialmente, vai para onde o nosso olho está. Os nossos corações, os nossos olhos também abrem. Primeiro, a respeito de nós mesmos. Segundo, a respeito de Deus. Terceiro, a respeito da Bíblia. Quando nós cremos em Cristo, os nossos olhos são abertos para a Bíblia. E este jovem particular teve o seu olho aberto para ele, para Jesus e para a Bíblia, e foi acometido simplesmente de um apetite insaciável pelo estudo da palavra do Senhor. E à medida que ele lia a palavra, estudava a palavra, seus olhos iam sendo abertos para a vontade de Deus. Irmão, só tem uma forma de nós compreendermos a vontade de Deus, é lendo a sua palavra. Porque a Bíblia é a voz de Deus para nós. E se nós quisermos saber qual é a vontade de Deus para nós, precisamos da palavra dele.
dominicalmente, diuturnamente, compromissadamente. Nós precisamos da palavra. A palavra não pode ser um evento na nossa vida. Sabe, queridos, a maior necessidade do homem, como dizia Sproul, a maior necessidade do homem é conhecer a Deus. E nós o conhecemos principalmente através da sua palavra. A Bíblia. O homem tem a necessidade de conhecer a Deus. É porque Deus já nos fez para relacionarmos com Ele. Agora, a forma que nós temos de o conhecer mais é exatamente através da sua palavra. É por isso que o profeta Oséias, em 6:3 do seu livro, ele vai dizer: conheça o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Esforçar é sair da nossa zona de conforto para conhecer Jesus. Parece que o profeta já sabia que o negócio não ia ser muito fácil para o crente ler a Bíblia, principalmente nos nossos tempos. Mas ele coloca algo lindo: esforça. Irmão, quando nós queremos algo, muito algo, a gente esforça ou não? Nossa, no Alasco, está esforçando, estudando muito, porque quer passar no concurso, né? No que eu puder ajudar, estarei aqui. Mas eu não entendo nada de edificação das coisas, das pedras, das coisas. Então, eu vou só orar. Imagina, o Filipinho meu, está se esforçando porque quer terminar o seu, esforçando. Irmão, todos nós, quando nós temos uma meta, nós nos esforçamos para chegar lá. E o profeta Oséias diz: olha, esforcemo-nos por conhecê-lo. Só que ele se revela pela sua palavra, decididamente. Então nós precisamos nos esforçar. Irmãos, o gosto e o prazer pela Bíblia, ela não acontece assim, num passo de mágica. Nós precisamos nos esforçar. E para a Bíblia, não vale essa filosofia de dizer que fazendo as coisas 3 meses ou 15 dias, pronto, já criou o hábito. Não acontece assim. Porque se você deixar de ler a Bíblia, vai ser prejudicial. O hábito de ler a Bíblia é uma jornada contínua até que o Senhor Jesus volte. Por isso que os irmãos da Missão Nacional cantou até que ele venha. Que música linda que eu amo. Essa música, linda demais. Então, meu irmão, nós precisamos investir intencionalmente na vida da nossa juventude, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Porque, meu irmão, a fé no coração delas vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E a visão será aberta quando, crendo em Cristo, elas caminham com Cristo. Nós precisamos investir. Agora, o texto de 2 Timóteo 2:2 está na Bíblia. Se está na Bíblia, merece a nossa obediência. Ele diz o quê? O que você aprendeu, você invista nos outros, para que os outros invistam também, e vamos perseverar. Por isso, invista. Invista nos seus filhos. Bíblia. Muito necessário. Mas não esqueça que enquanto você investe, não esqueça de você também. Por vezes a gente, fala para o outro. Mas nós precisamos investir também na nossa vida. Porque quanto mais Bíblia, mais fé, mais crescimento. Da mesma forma, quanto mais oração, mais dependência. Não abre mão da Bíblia. E procure, enquanto você lê a palavra, estude a palavra, procure na sua igreja local servir, adorar, ensinar e ser ensinado. Tenha essa humildade no seu coração. Terceiro estágio. Primeiro, a cegueira.
Depois vem a visão para aqueles que creem. A cegueira é um estado natural de todo homem sem Cristo. A visão, ela começa a partir de crer. Mas depois vem o discernimento. O discernimento, ele aparece à medida que você cresce na graça. Você consegue ver bem mais do que a maioria. Repara o que o texto diz. Pedro vai incentivar os irmãos dizendo: antes cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a glória, agora e para sempre. Amém. Qual é o imperativo aqui do Pedro? Cresçam. Ele não diz assim, se quiserem, cresçam. Não. Ele diz simplesmente cresçam. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. A graça de Deus, irmãos, ela não é apenas salvadora. Nós temos a graça de Deus que salva, mas nós temos a graça de Deus que nos ajuda a crescer e nos eleva à maturidade cristã. A graça que nos ajuda a suportar os dias maus. A graça que nos ajuda a suportar o espinho na carne. A graça que nos ajuda a conhecer mais o Senhor, mergulhar na sua palavra, na intimidade com o Senhor, na oração e na dependência. Quanto mais crescemos na graça, mais parecido com Jesus, nós havemos de ser. Crescer na graça é um imperativo. Nós precisamos desejar crescer. Porque quando eu cresço na graça, eu sei que eu dependo de Deus. Eu não tenho força para caminhar sozinho. Eu não tenho força para agradar Deus sozinho. Eu percebo que eu dependo de Deus até mesmo para lhe agradar. Eu dependo dele. E essa dependência, meu irmão, nos fortalece quando nós somos confrontados com o pecado. Quando nós somos, de certa forma, estamos diante de uma provação. Esta dependência. Por isso, nós podemos orar como orou o salmista: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119, 18. Ou talvez orar como o salmista: desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos caminhos que tu traçastes. Salmo 119, 37. Esta é uma oração necessária para nós que queremos crescer na graça. É pedir ao Senhor: afasta de mim o que tem roubado o meu tempo de comunhão com o Senhor. Afasta de mim o que tem roubado o meu tempo de oração. Sabe, há um filósofo dinamarquês que orou certa vez dizendo assim: Senhor, dá-me olhos fracos para as coisas de menor valia e olhos aguçados para tudo que há em sua verdade. Ou seja, abre o meu coração para ti. Ou seja, me ensina e me ajuda simplesmente a te obedecer e a submeter. Eu quero que os meus olhos só me façam ver o Senhor. E quando eu vejo o Senhor claro, eu posso ver os meus próximos com misericórdia, com cuidado. Porque quando eu vejo Deus claro, eu me vejo quem eu sou. Quão necessitado do perdão e da graça. E eu desfruto também desse perdão e da graça. O Espírito Santo é aquele que está ali para nos preparar a crescer mais na graça, mediante a palavra do Senhor. Sabe, nenhum de nós, nenhum cristão genuíno, pode olhar para a Bíblia e procurar lê-la de forma descuidada, simplesmente para cumprir um calendário, sairmos e dizemos simplesmente: olha, eu li a Bíblia toda 50 vezes, eu li a Bíblia toda 350 vezes. Não, nós só lemos a Bíblia, meu irmão, para nos confrontar com a santificação. Eu leio a Bíblia, meu irmão, dedicando tempo, dedicando a oração, examinando, mas principalmente aplicando tudo que eu leio na minha vida. Na minha vida. Por vezes você conhece situações de algumas pessoas
E aí você lê uma passagem e automaticamente teu pensamento fala: essa passagem daria direitinho para o Filipinho, hein? Não, o Filipinho não está lendo, é você que está lendo, pois essa palavra é para você. Nós precisamos olhar para a Bíblia assim: ela está falando comigo. Eu não vou terceirizar o meu crescimento, nem o meu tempo de dedicação. Eu escrevi na segunda-feira no Edificar que não se trata do quanto nós conhecemos a Bíblia, mas nós precisamos manejá-la bem, ou seja, aplicá-la de maneira adequada em todas as áreas da nossa vida. É isso que a Bíblia, é isso que é crescer na graça do Senhor. Estudar a Bíblia não pode ter, irmãos, o fim último de nós conhecermos verdades profundas, com a lupa, procurando, esse texto, não. A leitura da Bíblia deve simplesmente despertar em nós um anseio sincero para nos adequar a ela. É por isso que eu leio, é por isso que eu estudo, porque à medida que eu vou me adequando à palavra de Deus, é aí que vai gerar o verdadeiro avivamento. O que é o verdadeiro avivamento? É um coração descrente voltando para Deus em arrependimento. Hoje muita gente prega o avivamento, o negócio é meio esquisito. Mas o avivamento é isso aqui, irmãos. O avivamento é despertar em nós um anseio sincero pela santidade e santificação. Por isso, eu e você precisamos caminhar, buscar crescer na graça, porque o crescer na graça é uma jornada contínua, é uma dependência, é um processo que cada dia nos aproxima mais de Deus. E se nós negligenciarmos esse crescimento, nós não vamos conhecer a Deus. Quarto e último estágio. Imaginação. Olha só. Primeiro, cegueira. Iniciamos com cegueira, é uma impossibilidade total de ver. Vemos para a visão depois que cremos em Cristo. E depois da visão, passamos agora a crescer na graça, ao discernimento íntimo com Deus. E depois do discernimento, nós vamos agora para a imaginação, ou seja, ver o invisível. É aquilo que aconteceu com Moisés, que ele diz aqui, pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Este é o segredo. Perseverar. Perseverar vai nos levar a ver o invisível. Porque o escritor, aos Hebreus, capítulo 3, e o versículo 15, se não me foge a memória, diz que a perseverança é o sinal de que nós estamos em Cristo. Por isso mesmo, sejamos agora, irmãos, desafiados a perseverar naquilo que o Senhor tem nos ensinado. Na próxima quarta-feira, nós terminamos este estudo exponencial. Amém? Vamos aprender mais e mais a como crescer, porque é necessário. Pedir ao Senhor que abra os nossos olhos para nós vermos o impossível. Baixa a sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, a tua rica e poderosa palavra que nos exorta e nos instrui nesta noite a nós caminharmos crescendo na graça do Senhor, tendo a visão esclarecida, motivada por este crescimento,
e nós, igualmente, incentivarmos e investirmos no crescimento dos nossos irmãos, de maneira que eles também consigam ver o impossível. E nós clamamos em favor daqueles que estão cegos, totalmente cegos, aqueles que não conhecem o Senhor, aqueles que não creem no Teu nome, aqueles que desprezam a verdade do Senhor. Tenha misericórdia destes e use a nossa vida como instrumento para que a verdadeira luz, Jesus, possa iluminar os seus caminhos também e ser possível eles encontrarem com Cristo. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja em nosso meio e a nós hoje e sempre. Amém.